Olá pessoal, professor Alexandre Lobão, mais uma questão do IFCE Técnico Integrado 2013, questão de número 39. O enunciado diz o seguinte, prestem atenção, um dos ângulos internos de um triângulo isósceles tem medida de 120 graus e seus lados congruentes medem 6 centímetros. A área desse triângulo em centímetros quadrados é. Pessoal, tem muitas maneiras de se resolver esse problema, tá? Todas elas começam no desenho do triângulo. Vamos supor que esse triângulo aqui seja o nosso triângulo isósceles, então ele tem dois lados iguais. Ok? Esse ângulo de 120 graus tem que ser o ângulo do vértice, tem que ser o ângulo diferente, né? Eu não posso ter dois ângulos de 120, possível, certo? Então esse aqui mede 6, esse aqui mede 6. Tudo bem? Bem, ele quer saber a área do triângulo. Existem várias fórmulas que calcula-se a área de um triângulo. Tá? A mais comum é aquela fórmula que diz que a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Vou fazer esse problema de duas ou três maneiras diferentes, tá? Então, dessa primeira maneira que eu irei fazer, meu objetivo vai ser usar essa fórmula. Então, eu vou tentar encontrar a altura desse triângulo, tá bom? A altura de um triângulo isósceles, certo? Ela tem uma certa característicazinha. A altura de um triângulo isósceles, ela também é bissetriz, também é mediana. Ok? Então, eu consigo descobrir essa altura utilizando... Bem, esse aqui era 120, esse ângulo aqui é 60. Então, para descobrir essa altura, eu posso usar uma das razões trigonométricas. No caso, a razão que usa o cateto adjacente e a hipotenusa. Seria a razão cosseno. Então, vamos ao cosseno do ângulo de 60 graus. O que é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? O cosseno de 60 é... O cosseno de 60 vai ser 1 sobre 2. O cateto adjacente é a minha altura e a hipotenusa é o meu 6. Fazendo o produto do meio pelo produto dos extremos, eu vou encontrar aqui 2h igual a 6, então h é 6 sobre 2, também conhecido como 3, tá bom? 3 centímetros. Só que só a altura não adianta, eu também preciso da base. Como eu disse, a altura de um triângulo isósceles, né, a altura que vem lá do vértice, também é mediana. Então eu vou chamar isso aqui de B. Tá? E para encontrar esse B, o B seria o cateto oposto. Tá bom? Então eu vou usar a razão seno. Vou escrever aqui que a razão seno, né, do ângulo de 60 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto é que é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Quem é o cateto oposto? É B. Né? Quem é a hipotenusa? É 6. Fazendo o produto do meio pelo produto dos extremos, eu vou encontrar 6 raiz de 3. E eu vou parar aqui, tá? Por quê? Porque a área do triângulo é base. Ó, a base seriam os dois Bs, né? Que eu sei que é 6 raiz de 3, só para não ter que dividir e voltar a multiplicar de novo, ok? Ó, aqui é B, aqui é B. Então a base todinha vai ser 2B. Como aqui eu já tenho 2B, eu já tenho a base. Vezes a altura, que eu descobri que é 3. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui vai dar 9 raiz de 3, né? Ó, 6 vezes 3, 18, e por 2, 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é uma maneira de encontrar a área desse triângulo, tá bom? Uma segunda maneira seria o seguinte: continuamos com o triângulo, continuamos com o ângulo aqui de 120 graus, aqui continua sendo 6, aqui continua sendo 6. Existe uma fórmula, não muito usada no ensino fundamental, que calcula a área de um triângulo como sendo, quando você tem um triângulo, tá? Aqui tem A, aqui tem B, aqui tem C, e aqui tem um ângulozinho qualquer. Então a área do triângulo seria A vezes B, vezes seno de alfa sobre 2. Certo? Que se adequa nesse meu problema. Por que se adequa nesse problema? Porque eu tenho o ângulo
e eu tenho os dois lados que formam esse ângulo. Essa fórmula só é usada quando eu tenho em um triângulo o ângulo e os dois lados adjacentes a esse ângulo. Então vamos à fórmula da área que diz que vai ser 6 vezes 6 vezes seno de 120 sobre 2, tá? Então ficaria 36 por 2 daria 18 vezes o seno de 120. O problema que vocês teriam é saber qual é o seno de 120, tá? Porque as razões trigonométricas que vocês aprendem, né, estão entre 0 e 90 graus. Mas é o seguinte, o seno de 120 vai ser igual ao seno de 60, tá bom? O seno de 120 é igual ao seno de 60, a soma desses dois dá 180, tá? Então, o seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60. E quanto é que é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Simplificando o 18 por 2, dá os mesmos 9 raiz de 3. Ok? Maneira mais fácil de calcular quando você tem o ângulo entre os lados de um triângulo. Não precisa calcular a altura, não precisa de razões trigonométricas, vai direto nesse problema. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curtam o vídeo e até mais.